Bom, olá a todos, eu sou o Enzo, posteriormente o Mikael também vai apresentar, e o nosso grupo vai falar sobre trabalho, energia e combustão, uma demonstração do motor de Stirling. Bom, qual que é o intuito então do nosso trabalho? A princípio a gente queria gerar energia elétrica a partir do trabalho do motor de Stirling, porém o nosso motor não foi capaz de gerar uma força o bastante para conseguir girar o gerador que a gente tinha. Então a gente optou por explicar um pouco melhor sobre como funcionam essas transformações de energia, desde a combustão, diferenciar o que é trabalho de energia, explicar o que é potência e geração de energia elétrica a partir das usinas termoelétricas, por exemplo. Uma breve introdução, então, sobre o que é o motor de Stirling. Ele foi criado em 1816 pelo Robert Stirling, irmão dele. Então, ali na época da Revolução Industrial ainda. Em 1768, James Watt tinha criado o primeiro motor a vapor, só que haviam ainda muitos acidentes de trabalho. Então, eles buscavam alguma solução para isso. E criaram, então, esse motor inovador com duas câmaras, uma quente e uma fria, na qual havia gás dentro que expandia com o gás quente e era resfriado na câmara fria. Portanto, esse gás não escapa, é um ciclo fechado com uma eficiência alta, com as transformações que futuramente o Mikael vai explicar. Bom, mas então de onde vem essa energia que a gente é capaz de manipular através do calor que vem do fogo? Bom, primeiro a gente precisa explicar o que é o fogo. Ao contrário do que muitos pensam, o fogo não é plasma. O plasma é um estado físico que a gente não encontra de maneira estável na Terra. O que a gente enxerga às vezes são os raios. O fogo ele nada mais é do que o produto de uma reação de combustão. A combustão, por sua vez, ocorre quando você junta os reagentes oxigênio, que é o comburente, o combustível, que geralmente vai ser um gás com hidrocarbonetos, e o calor. O calor vai fazer com que o gás do combustível e o oxigênio se colidam, rearranjando as moléculas para formar água, gás carbônico, porém também vai gerar fuligem, luz e calor. Por que agora que gera luz? Bom, isso ocorre porque existem diferenças de potenciais de energia química nas moléculas no produto e no reagente. Quando você tem um reagente com O2 formando água, você tem uma molécula com muita energia nas ligações intramoleculares contra uma molécula com uma energia mais estável. E quando você tem elétrons num nível mais alto que caem para um nível mais baixo, você libera um fóton, por isso ele gera luz. Porém, além da energia liberada em formato de luz, você também tem energia liberada em formato de vibrações. Portanto, as moléculas agora adquirem uma alta velocidade, passam a vibrar de maneiras diversas, como, por exemplo, rotação. E esse é o calor que a gente consegue sentir, as colisões das moléculas na alta velocidade. Também gera a fuligem. A fuligem é a parte da reação que não reage. Então, é basicamente o carbono ali ou outros tipos de parte do combustível que acabam formando outros produtos. Quanto mais escura a fumaça, mais fuligem, mais parte de reação incompleta de combustão você tem ali. Agora, por que a vela queima? Como que ela queima? Bom, você tem um derivado do petróleo, que é a parafina, um hidrocarboneto bem longo. Então, a temperatura de ignição, ou seja, que vai conseguir reagir em fogo com oxigênio, é muito alta. Agora, isso é a parafina sólida. A parafina que reage, na verdade, é a parafina gasosa. E como a gente faz para conseguir a parafina gasosa? É já criar o fogo no pavio. Então a gente queima o pavio, vai fazer com que a parafina derreta e depois evapore. Esse vapor da parafina é o que consegue reagir fazendo o fogo. Então explicamos por que o fogo é quente e de onde vem essa energia. Agora, por que o fogo ele vai para cima, nesse formato, aqui na Terra? Né? Bom, isso tem a ver com a densidade que ocorre no fogo. Como você tem moléculas colidindo muito rápido onde ocorre a reação, que é na luz do fogo, você tem moléculas menos densas, porque elas acabam ocupando um volume maior do que o ar, com a mesma massa. Então, como a gente tem a força-peso na Terra, isso vai fazer com que haja um vetor para onde a massa com menos densidade suba. Tanto que em reações em regiões que não há gravidade, como a Estação Espacial Internacional, você vai obter um fogo em formato esférico, já que você não tem um vetor de força-peso para onde as moléculas menos densas deverão ir. Quando o calor faz com que o pistão movimente o virabrequim do nosso motor, então ocorre um fenômeno chamado trabalho, que se dá pela transferência de energia. É como se você estivesse tirando a energia da combustão e transferindo para o nosso sistema do motor, transformando a energia em uma energia cinética. O trabalho, portanto, ele é essa capacidade de você mudar a energia, por exemplo, térmica, para
transformá-lo em uma energia cinética, por exemplo, do gás. E ele é como se fosse o oposto da definição da energia, que é a capacidade de você gerar um trabalho. Isso se dá pela lei da conservação de energia do universo. A energia é constante no universo todo. Porém, quando você está tratando de sistemas, eles são limitados. Então, você consegue inserir energia ou retirar energia de um sistema. Já a potência é outro termo que se dá da velocidade que a energia é transferida por um sistema. Portanto, para uma lâmpada, por exemplo, você tem 16 joules por segundo, 16 watts. Enquanto para um micro-ondas funcionar, você precisa de 1.500, 2.000 joules por segundo, 2.000 watts. E o trabalho da energia que a gente vai utilizar é o calor. O calor ele nada mais é do que a energia cinética das moléculas de um gás, que vai eventualmente realizar o trabalho da energia cinética. Bom, a gente tem um esquema aqui então de como trabalha tudo no nosso motor de Stirling, como ocorrem essas transferências de energia e forças geradas pelo sistema. A gente tem então, portanto, primeiro a energia potencial do combustível, que vai então gerar na combustão o calor para o sistema. Esse calor vai fazer com que aumente a energia interna do gás, que é equivalente ao que? A energia cinética de cada molécula do gás aumentar. Vai tender a que ele aumente o volume, como é um balão, porém, esse balão vai se encontrar com o peso do vidro-aprequim, que os dois juntos vão gerar a pressão através das colisões com a superfície do recipiente. Essa pressão na área do vidro-aprequim vai fazer uma força. Quando você tem força, você tem uma aceleração. Quando você tem uma aceleração, você tem um deslocamento. Quando você tem um deslocamento, você tem um trabalho. O trabalho agora vai ser do corpo do vidro-aprequim, do novo peso. Então vai ser um novo tipo de energia cinética no novo corpo. E o vidro-aprequim é necessário para cambiar do movimento linear do balão para um movimento agora curvilíneo, que pode ser usado de diversas maneiras, como em rodas ou então em turbinas para a geração de energia elétrica, por exemplo. O maior exemplo de trabalho realizado pela energia térmica são as termoelétricas, que são capazes de sustentar a energia elétrica de uma região inteira. A energia elétrica, por sua vez, ela nada mais é do que uma transformação de energia. Essa transformação pode ser captada por processos químicos, como no exemplo da pilha de Daniels, ou em processos mecânicos, como na própria termoelétrica, que o objetivo é você girar uma turbina. Mas até lá, o objetivo inicial é você esquentar a água para que ela vaporize, para que esse vapor consiga gerar uma pressão na turbina, que contém uma bobina, que vai gerar um campo elétrico em volta de um ímã quando gira. E esse campo elétrico consegue ser captado pelos fios. Agora, como você vai esquentar a água, vai depender do combustível. Né? O combustível pode ser, por exemplo, combustível fóssil, que não é renovável, ou combustíveis nucleares. O objetivo é esquentar a água. Combustíveis fósseis temos exemplos de carvão, petróleo, gás natural, etc. Agora, combustíveis renováveis não necessariamente precisa ser uma termoelétrica, pode ser uma hidrelétrica, ou então o exemplo do vento em usinas eólicas, ou na verdade não ser uma usina através de turbinas, pode ser uma usina fotovoltaica com energia do sol, por exemplo. Meu nome é Mikael, vou falar um pouco sobre metodologia, os materiais, o custo e a montagem do motor. Os materiais consistem em 2 latinhas de refrigerante, uma lata de sardinha, um balde de lata, 2 CDs, elástico, bombril, clipe, balão, garrafa plástica, água, de preferência gelada, vela, 3 conectores, colas de diferentes tipos e Durepox. Vou falar um pouco sobre o custo. Como a maioria dos nossos itens são recicláveis, nós pagamos apenas pelo conector de chuveiro, Durepox e balão, totalizando o valor de R$ 26,50. Eu vou falar um pouco sobre a montagem do motor agora. O motor é montado apenas usando 2 latinhas para fazer a estrutura, a lata de sardinha, que é usada como câmara fria, a garrafa PET e o balão como capa do motor, camisa do motor, o clipe usando para fazer o virabrequim e o CD para dar liga ao motor. A dificuldade que a gente achou foi muito difícil conseguir equilibrar e regular o virabrequim, pois não é uma tarefa tão simples, pois tem que estar 90 graus certinho e dobrar e fazer essa dobradiças certinha. Teve uma certa dificuldade. E desafios foi gerar energia através do motor, pois nosso motor não teve força suficiente para gerar um motor de impressora. Assim a gente não conseguiu gerar a energia em si. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do motor, o ciclo de Stirling de Carnot, a transferência de calor da vela para gás, o aumento da energia do gás, e vou comparar um pouco sobre o motor Stirling com o motor convencional e a geração de energia elétrica, né? Bom, vou apresentar a principal diferença entre o ciclo de Carnot e o de Stirling. O ciclo de Carnot consiste de 2 transformações adiabáticas,
alternado com duas transformações isotérmicas, em série de processos reversíveis que proporcionam a obtenção de uma máquina térmica com o maior rendimento possível. Já o ciclo de Stirling é uma versão alterada do Carnot, sendo que os dois processos isentrópicos apresentados no ciclo de Carnot são substituídos por dois processos de regeneração de volume constante. Pode ser caracterizado como um processo isotérmico com adição de calor e rejeição de calor. No caso dos processos isotérmicos e adição de calor e rejeição. Vou explicar um pouco sobre o funcionamento do motor Stirling. É um motor térmico e sua operação é baseada em expansão e contração de gás. Esse gás é forçado a se mover ciclicamente em um foco frio onde contrai para a área quente onde se expande. O ciclo é regenerativo, termodinamicamente fechado, com compressão cíclica e expansão cíclica do fluido de um trabalho em diferentes níveis de temperatura. Bom, a fórmula do rendimento é baseada no rendimento, que é 1 a menos a temperatura mais baixa, que no caso é a fria, dividido pela temperatura mais quente. Isso tudo em kelvins. Faça a comparação do motor Stirling com o motor a combustão. Bom, basicamente o motor Stirling apresenta uma eficiência muito mais alta comparado ao motor de combustão interna. E o problema é que o motor Stirling tem um tempo de resposta mais lenta, a demanda de energia variadas. E outro ponto é o peso e o valor do motor Stirling, porque para mover um carro, o motor Stirling teria que ser muito grande e muito pesado. No caso, o preço para poder montar isso daí ficaria bem caro. Geração de energia. Como é possível gerar energia com o motor Stirling? No caso da nossa tentativa foi usar um motor de impressora, um motorzinho que a partir do movimento que ele faz é gerado a energia dentro desse motor e é transferida para os fios. Outra é o motor Stirling com energia solar. Basicamente consiste em que os raios do sol vão entrar aqui e vão refletir até um ponto, concentrando e assim gerando calor, fazendo com que o motor Stirling dê partida e assim continue. Chegando à conclusão, as vantagens é que ele é muito eficiente, ele é menos poluente que um motor a combustão e são motores de alto rendimento. As desvantagens são que ele esquenta muito, ele é frágil, no caso dos caseiros, e é muito difícil de montar. E seu peso e seu valor? Acendendo as velas embaixo e colocando água gelada. E agora eu vou dar um movimento de partida.